Olá pessoal, que bom ter vocês aqui de novo. Sejam bem-vindos ao canal da Fer Falcão, onde eu falo um pouco sobre a minha vida aqui na França. Hoje nós vamos falar de um tema um pouco complexo. Vamos falar sobre os testes diagnósticos do Covid-19, como eu tinha prometido. Hoje a gente está com um fundo diferente aqui, porque esse vídeo, na verdade, eu vou chamar como vídeo satélite. É um vídeo rápido, espero eu, acho que vocês já viram que eu falo bastante. Então eu vou tentar fazer um vídeo rápido, curto, para explicar um tema, então, satélite, né, para ajudar nos temas que a gente acaba comentando nos vídeos habituais do canal, tá bom? Eu tinha prometido pra vocês, então vocês podem ver que, ó, eu prometo, eu cumpro, de falar um pouco mais sobre os testes diagnósticos do Covid-19. Então, eu vim explicar. De novo, a ressalva. Eu tento fazer os vídeos da forma mais simples possível, né? Porque às vezes a gente fala certas coisas que são complexas. Hoje, por exemplo, o tema é complexo. Falar sobre teste é difícil porque tem muitas variáveis, são testes que quando eles são feitos a gente precisa trabalhar com certos termos difíceis em epidemiologia, então eu vou tentar fazer de uma forma bem simples, tá bom? Basicamente, nós temos dois tipos de testes para identificar a infecção pelo Covid-19. Um dos testes é esse mais famoso, né, tão falado, né, o teste de PCR. PCR, na verdade, é uma sigla que significa Protein Chain Reaction, que em inglês, né, significa então uma reação em cadeia de polimerase. É a técnica feita, né, para realizar esse teste, a técnica utilizada pelo laboratório. Então, falar que é o teste PCR não é nada específico, é uma técnica. A gente pode usar essa técnica para vários tipos de testes e diagnósticos. Então, o que a gente tem que falar mais precisamente é que é o teste onde a gente colhe uma amostra da secreção, né? Então, esse teste utiliza a secreção, que pode ser pega pelo swab. O swab é aquele cotonete grande que a gente vai colocar ou no nariz ou na boca. Também dá para coletar pela boca, mas tem que ir lá no fundo, né, lá perto da amígdala, e daí dá aquela reação, né, da ânsia, que é normal, mas pode incomodar. De qualquer forma, pelo nariz vai incomodar também, porque é bem doloroso ir até o fundo, né, da nasofaringe. Enfim, são essas duas localizações que a gente pode coletar como secreção, ou se a pessoa estiver entubada, né, pelo tubo ou pela traqueotomia, enfim, depende de onde a gente vai coletar essa secreção, também influencia no resultado do teste, tá bom? Então esse é o primeiro tipo de teste, é aquele onde a gente utiliza a secreção, tá? E o segundo tipo de teste que existe no mundo, né, para identificar o Covid, é o teste de serologia, né? Então a serologia a gente pega pelo sangue, né? Então é uma coleta de sangue, como a gente faz normalmente no laboratório, e a gente vai tentar identificar, então, se existem anticorpos formados para esse antígeno, né? Antígeno é o vírus ou bactéria, né? O agente infeccioso, tá bom? Então, são esses dois tipos de testes que existem. O que acaba acontecendo é que, bom, os laboratórios acabam tendo várias técnicas para fazer esses testes, né? Tem testes de tipos diferentes disponíveis aí no Brasil, aqui na França. Não acaba sendo muito diferente, tá? Inclusive, aqui tá chegando agora o teste de farmácia, vamos colocar assim entre aspas, né? Que eu acho que chegou mais cedo aí no Brasil para vocês. Acontece que, atenção, esses testes de farmácia não são muito validados, eles não são realmente, né? É um teste um pouco, como que eu posso dizer, pode ter muito resultado falso, né? Então eles não são muito bem validados. O melhor é sempre se fazer um teste com a indicação médica, né? E num laboratório que tem, né, sua forma de produção e de análise bem feita. E o melhor é trazer esse resultado para o médico para que seja avaliado da melhor maneira,
e contextualizado, porque sempre tem que ter o contexto, né? Não adianta nada trazer um exame, né, X e falar, ah, olha aí, diz pra mim. Não, eu tenho que entender o contexto clínico, né, saber se a pessoa apresenta sintomas ou não, e aí, então, a indicação de cada teste depende disso. E é isso que eu queria falar um pouco pra vocês entenderem, porque eu acho que todo mundo fica nervoso nessa coisa, ah, não tem teste pra todo mundo, eu quero fazer teste, tenho que fazer teste, então calma, vamos lá, tá bom? Primeiro eu queria explicar pra vocês dois termos um pouco complexos, mas que eu acho que é importante falar. Sensibilidade de um teste e especificidade de um teste, tá? A sensibilidade é quando o teste dá positivo nos casos em que a pessoa tem a doença. Então, quando a gente vai fazer testes, por exemplo, quando a gente faz mutirão de teste para tal doença, né? Quando tem que fazer realmente para quando é algo epidemiológico, né? A gente tem que fazer para muita gente e tentar diagnosticar o máximo possível, né, para evitar contaminações. A gente tem que ter um teste de alta sensibilidade, né, que vai me falar todo mundo que é positivo, mesmo que tenha falsos positivos, vamos dizer, né, que tenha muita gente que deu positivo mesmo sendo negativo, é melhor que mostre isso do que não mostre, porque eu preciso ter o maior número de pessoas, né, eu preciso saber todo mundo que está positivo para poder tratar ou restringir e evitar que aquela doença se prolifere, né, então é um teste muito sensível. E a especificidade é o poder desse teste mostrar ser negativo quando não tem a doença, né? Então, quando é um teste mais específico, ele vai falar que a pessoa não tem aquela doença, então ela não tem aquela doença. Vai ser muito raro ter um falso negativo nesses casos, porque quando ele diz que é não, tá bom? E aí, o que acontece? A gente não consegue ter teste que é 100% sensível e 100% específico, né? Ele vai ser ou mais sensível ou mais específico. Então é por isso que, né, os vários testes para os diversos tipos de doenças que existem têm que ser muito bem indicados, né, para cada fase de doença ou para cada tipo de doença e dependendo do que a gente quer achar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, porque eu sei que isso é um pouco complexo. Então, o que acontece? O teste de PCR, né, com o swab nasal, né, de nasofaringe ou orofaringe, ele é bem específico. Né? Então ele não vai ter falso positivo, não tem como ter um caso positivo que na verdade a pessoa não tem doença. Não, se ele falou que tem doença é porque tem. Só que ele tem uma sensibilidade que não é muito boa. Daí vem os casos falso negativos, tá? Então o que acontece? Esses casos são quando a gente fala que deu negativo, mas a pessoa tem a doença, né? Tem certos casos que é evidente, por exemplo, no hospital onde eu trabalho, tem um médico que é casado com uma enfermeira. Eles fizeram o teste, os dois, porque os dois estavam com sintomas. A mulher dele teve o teste positivo e ele teve teste negativo. E aí você fala, não é possível. Então, obviamente, esse era um falso negativo, né? Mas, se a pessoa não tem sintomas, aí é mais difícil de saber. Por isso que, normalmente, esse teste ele é indicado para as pessoas que têm sintomas. Bom, ele está sendo utilizado também, né, em massa, para tentar achar o máximo possível de pessoas contaminadas. Mas, então, a gente tem que lembrar que existem esses falsos negativos. O que acontece também, ele não tem uma sensibilidade tão baixa, não é isso, mas também tem o problema da coleta, né? Se a coleta não é bem realizada, ou seja, se a gente não vai realmente no lugar onde tem que ir bem fundo, ou se não é bem feito, não é bem conservado, enfim, né? Se em algum momento dessa coleta ela não foi bem realizada, a gente pode ter um falso negativo por causa disso, e não porque o teste não é bom, tá? Entenderam até aí? Então tá bom, então eu expliquei bem. Uma outra coisa também é se o teste for realizado muito cedo. Então, por exemplo, eu comecei a ter febre agora, daqui 2 horas eu vou no pronto-socorro e já faço a coleta. Nossa, calma, nem começou a ter sintoma ainda, né? Então pode ter um falso negativo porque ainda era muito cedo, tá? Normalmente esses testes devem ser realizados entre 24 e 48 horas do início dos sintomas. Também não dá pra fazer lá pro 5º, 6º dia, porque pode acontecer dele ser negativo, né? Porque a pessoa estava positiva antes e já negativou. É raro isso acontecer porque normalmente a gente pode ter o teste positivo ainda até 30 dias
do início dos sintomas, tá? Isso pode acontecer. E foi aí que teve uma pequena confusão entre março e abril, quando o pessoal começou a pensar que eram pessoas que estavam de novo infectadas, mas não, era simplesmente o tempo prolongado de presença, né, ainda do antígeno na secreção, tá bom? E aí, o outro tipo de teste, então, que é o teste serológico, que vai falar sobre os anticorpos produzidos pelo corpo. Esse teste, ele vai mostrar se nós tivemos contato com esse antígeno ou não. Então, é uma serologia, como a gente faz, por exemplo, né, as serologias que existem para hepatite B, para hepatite C, para o HIV, tá? Então, é para ver se a gente teve contato com esse vírus, se essa infecção é mais recente ou já aconteceu faz tempo e a gente ficou com esses anticorpos, né, no nosso corpo, tá? Para fazer a diferença é em função do tipo de anticorpo que a gente detecta. Vocês podem estar vendo aí nos jornais, nas informações, né, que a gente tem IgM e IgG. São dois tipos de imunoglobulinas, né, dois tipos de anticorpos feitos pelo corpo, que mostram esse tempo de infecção. IgM mostra uma fase mais aguda, foi mais recente, né? Não aguda, mas assim, recente, foi nos últimos dias, semanas. E o IgG é logo depois, né? O corpo para de produzir IgM e produz IgG. Ele produz os dois no começo, mas eu quero dizer, no longo prazo, a gente fica com o IgG, que fica ali mostrando, ele pode ficar por anos, a gente não sabe muito bem, né, como que vai funcionar a nossa defesa para o coronavírus, ainda é cedo para falar, mas, né, para as outras doenças virais que a gente conhece, o IgG fica ali por algum tempo, e aí a gente pode saber que já teve contato com esse vírus antes, né, em algum momento da nossa vida. Tá? Isso acontece, por exemplo, para o vírus do citomegalovírus, né, o CMV, o Epstein-Barr, enfim, tem vários tipos de vírus que mostram esse tipo de imunoglobulinas e por esse resultado que a gente sabe se já teve contato em algum momento, ou se teve um contato recente, ou se nunca teve contato. Então, se os dois são negativos, significa que a gente ainda não teve a infecção, tá bom? E esse teste de serologia, normalmente, deve ser feito a partir de 14 dias do início dos sintomas, ou se a pessoa não teve sintomas, né, às vezes a gente quer ver realmente isso, se foi alguém que foi um portador assintomático, então a pessoa foi contaminada, mas não manifestou sintomas, mas teve contato com o vírus, e aí a gente já sabe, essa pessoa está imune. Pelo momento, podemos falar isso. Temos que esperar ainda um pouco mais para ver se realmente a imunidade do coronavírus é permanente ou se depois de um tempo ela pode desaparecer e a gente pode reinfectar, tá? Então isso a gente ainda não tem como dizer, não temos ainda dados suficientes para falar. E é isso, então eu espero que eu tenha sido clara, né? Me contem aí nos comentários se vocês acham que foi claro, se foi confuso. Eu quero, né, eu quero melhorar sempre a forma de explicar pra vocês, tá bom? Então, como sempre, se inscrevam aqui no canal, não esqueçam de deixar um joinha e coiseia o coisinho aí pra ter notificação sempre que tiver vídeo novo. Eu tenho um desafio. Tem gente pedindo pra eu falar como que eu aprendi a língua francesa. Quero muito fazer esse vídeo, mas eu só vou fazer quando eu tiver 500 inscritos no canal. O que vocês acham? Acho que a gente pode chegar em 500 inscritos, não? A gente tá quase em 100, vamos divulgar, pessoal, e assim que eu tiver 500 inscritos no canal, daí eu faço esse vídeo. Tô fazendo pressão, é verdade, mas eu acho que, né, todo mundo quer saber, é curiosidade, então vamos lá, vamos divulgar aí pro pessoal se inscrever. Então fiquem bem, fiquem em paz, muita saúde e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!